Conheça os 4 pilares importantes que devem ser implementados na sua empresa para que você tenha sucesso no E-Social e não cometa erros na informação que será prestada para o banco de dados do governo federal. Meu nome é Jackson Jerônimo, eu sou consultor da Especial Prev e nesse vídeo nós vamos falar sobre os 4 pilares importantes que você deve conhecer para que então você trabalhe de forma correta e implemente corretamente aí as informações do E-Social na sua empresa. Nós vamos tratar aqui especificamente do evento S2240. O evento S2240 é o evento PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nós vamos explicar nessa série de vídeos como que você vai então, com base nesses 4 pilares, fazer um trabalho de excelência e então atender essas exigências do E-Social. A Especial Prev tem muitas informações para que você que é contador, você que é profissional da área de segurança do trabalho e hoje tem que fazer essa atividade e está procurando informações para que você possa ser ajudado, nós queremos ajudar você então nessa caminhada. Nessa série de 4 aulas que nós vamos fazer, nós vamos apresentar então esses pilares que são importantes para você atender o E-Social. Nós sabemos que o E-Social ele não traz mudanças na legislação, mas ele simplesmente muda a forma de como as empresas vão entregar essas informações para o governo federal. E nada melhor do que você saber o que você deve fazer para que você não cometa erros nessa nova etapa, nessa nova mudança de informações para o governo federal em cima das informações de SST. O evento PPP ele é um evento que tem muitas informações, ele é um evento que tem muitos documentos que precisam ser analisados na empresa e nessa série de vídeos nós vamos falar isso para vocês. Quais são esses 4 pilares que eu falei para vocês então que vocês precisam conhecer? O primeiro deles é o pilar capacitação, a capacitação de pessoas na empresa para trabalhar com esse tipo de informação. O segundo pilar chama-se diagnóstico previdenciário ou simplesmente um plano de ação para que você possa então verificar se todas essas exigências do evento E-Social, do evento S2240 está sendo cumprido na sua empresa. O terceiro pilar nada mais é do que você construir esses documentos que vão então basear o preenchimento das informações que vão ser entregues no E-Social. E o último pilar nada mais é do que gestão. Você terá que ter itens de controle para que você possa então manter essa harmonia entre essas informações, esses documentos, e assim você não vai perder o que nós chamamos de controle, você vai ter gestão dessas informações. Então o primeiro pilar, capacitação, o segundo, diagnóstico previdenciário, plano de ação, o terceiro, nós vamos falar sobre os documentos que serão elaborados para informação aí do E-Social e o último, a parte de gestão. É importante que você fique focado. Agora nós vamos para a tela do meu computador e vocês vão então agora ver detalhes de cada um desses pilares. Bom pessoal, vamos começar então a explicação sobre os 4 pilares para você ter sucesso no atendimento ao E-Social, evento S2240. Lembrando que o E-Social é baseado em 3 eventos, o evento S2210, S2220 e o S2240. Nós vamos trabalhar especificamente aqui com as informações do evento S2240, onde essas informações são as principais informações para a composição do PPP eletrônico. E quais são esses 4 pilares? Nós temos o primeiro pilar que é a capacitação, o segundo o diagnóstico previdenciário, o plano de ação, o terceiro elaboração das provas, documentos e o terceiro gestão interna, itens de controle. Nós vamos explicar em 4 vídeos para você cada um desses diagnósticos. Nós vamos explicar para você em 4 vídeos cada um desses pilares para que você possa então entender um pouquinho de cada um deles e saber a importância de você ser capacitado, de você saber fazer um diagnóstico previdenciário, de você também saber elaborar os documentos e também ter a gestão interna das informações que você estará prestando para o sistema E-Social. Capacitação, diagnóstico previdenciário, provas de elaboração de documentos, gestão interna e itens de controle. Pessoal, essas 4 aulas nós vamos tratar esses assuntos separadamente. Na aula 3 eu vou disponibilizar para vocês uma aula bônus
sobre o E-Social, uma aula que eu já realizei, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre os eventos S2210, S2220 e também falar algumas coisas a mais sobre o evento S2240. E no final dessas aulas eu estarei disponibilizando para vocês o e-book, para que vocês possam baixar então os slides dessa aula, para que vocês possam estudar, recapitular. Então ao final da aula 4 da gestão, vocês vão poder baixar essas aulas. Lembrando que sempre ao final de cada aula você vai acessar aí o card na parte de cima para você ter acesso à segunda aula, que vai ficar gravada para vocês estudarem. Pessoal, o que é a capacitação? A capacitação é um pilar importante dentro do E-Social para que você possa então ter conhecimento das informações que serão importantes para que você possa atender esses eventos. Na aula 2, o diagnóstico previdenciário, nós vamos tratar um pouco sobre as informações que precisam ser verificadas para saber se a empresa está atendendo com propriedade as informações e a legislação pertinente à parte previdenciária. Na aula 3 nós vamos falar da construção das provas, da elaboração dos documentos, especificamente o PPP e o LTCAT. E na aula 4 nós vamos falar um pouquinho da gestão, que é importante, aquilo que deve estar no radar da empresa para que ela venha então estar antenada às informações que ela precisa ter gestão. Uma breve informação: o E-Social ele vem para unificar os dados, ou seja, informações e procedimentos é a meta do E-Social. O E-Social é um instrumento de unificação das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas para padronizar a transmissão, validação, armazenamento e distribuição dos dados. O projeto é uma ação conjunta da Caixa Econômica Federal, do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Ministério do Planejamento e Receita Federal do Brasil, FRB, com o desenvolvimento tecnológico do Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPA. Então, os entes participantes aí do E-Social, Caixa Econômica, nós temos o Ministério do Trabalho, nós temos também a Previdência Social, Receita Federal, e todos esses entes têm interesse nessas informações que vão estar sendo enviadas por esse banco de dados e, de certa forma, todas elas terão o mesmo caminho para receber essas informações que interessa para cada um desses entes. Tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia aí do que é essa questão do E-Social. Nessa aula bônus que eu vou estar disponibilizando para vocês na aula 3, eu vou falar um pouco mais sobre a questão do E-Social e vocês terão mais informações sobre isso. Aqui nós temos um cronograma do E-Social, já um cronograma novo. Chama atenção para vocês para o último evento, que são os eventos de SST. E aí nós temos aí a questão do novo cronograma, onde ele separa aí por grupos. Então nós temos o grupo 1, grandes empresas, grupo 2, demais empresas. Essa divisão está baseada no faturamento das empresas, né? Então as empresas do grupo 1 são aquelas que faturam acima de 78 milhões, ano base 2016. O grupo 2, as demais que faturam abaixo desse valor. O grupo 3, empresas do Simples Nacional. Grupo 4, pessoas físicas. E o grupo 3, pessoas físicas. E o grupo 4 é administração pública. Aí no caso entra as prefeituras, né? Onde elas terão aí que também enviar informações para o SST. Nós temos aí para o E-Social. Nós temos dentro desse cronograma os eventos bases do E-Social, que são 4. Nós temos os eventos de tabela, os eventos não periódicos, os eventos periódicos e os eventos de segurança do trabalho, que é o foco do nosso material. Então vocês estão prestando atenção aqui que em outubro de 2021, já com essa nova data, então começa a valer para as empresas do grupo 1 o envio de informações para o E-Social. Lembrando que essas informações serão retroagidas a um período de julho, né, onde foi o primeiro período estabelecido. Então de julho até outubro as empresas estarão enviando as informações sobre o evento de SST. O grupo 2 começa em janeiro de 2022, também o grupo 3 no mesmo período, e a questão do grupo 4 começa em julho de 2022. Então esse pessoal do grupo 4 tem um tempinho a mais para poder preparar, estar aí organizando para atender essas informações do social. Lembrando, pessoal, que muitas das coisas que eu vou falar aqui
para empresas do grupo 1, por exemplo, que já está em cima da hora, muitos deles não terão tempo de fazer a maioria dessas coisas que eu vou apresentar aqui. Mas é importante conhecer porque a empresa pode ter aí dentro do seu histórico informações que precisam ser gerenciadas, com certeza, concernente à questão do PPP, do LTCAT, das informações que vão compor o evento S2240, e com certeza isso aplicado na empresa é um ganho muito expressivo. Pontos importantes sobre a capacitação. O primeiro pilar. O que nós conseguimos aí tirar de pontos importantes para isso? Todas as pessoas que vão trabalhar com o social precisam de ter uma capacitação, ou seja, essa capacitação ela envolve o que? Pessoas serem treinadas para trabalhar propriamente com o E-Social. E qual é a vantagem de você ser capacitado? A empresa consegue ter uma maior atenção, uma dedicação maior e uma continuidade do trabalho. A empresa ganha em tempo, diminui retrabalho, ela também tem ganhos financeiros, ou seja, ela tem menos gastos financeiros, menos rodízio de pessoas. Você tem novos empregados que podem chegar, e com isso você tem que treinar essas pessoas novamente. E você também tem a questão do treinamento em sistemas. Nós sabemos que o E-Social é baseado em sistemas, e você também tem que treinar pessoas para trabalhar com sistemas, e de certa forma você também, capacitando um profissional, você passa a ter um especialista na sua empresa. E de certa forma também você vai ter a gestão do processo, você vai conhecer o trabalho, criar procedimentos e ter uma melhoria contínua aí, que nós chamamos de PDCA. Então, quando o profissional é capacitado para fazer esse trabalho, a empresa tem essas vantagens, né? De ter um profissional dedicado para fazer esse trabalho, ao passo de que se ela tem uma pessoa externa para fazer, essa pessoa muitas das vezes pode ter dificuldade de ter algumas informações da empresa, e isso vai fazer com que ela tenha aí um pouco mais de lentidão para atender essas informações, né? Ao passo que nós sabemos que a maioria das empresas terão que ter softwares para atender o E-Social, mas é importante que existam pessoas capacitadas para poder dar serenidade, continuidade e também evitar o que nós chamamos de retrabalho nessas questões. Então, nós temos esses pontos importantes aí no primeiro pilar, que é a capacitação. E o que compõe essa capacitação, pessoal? Essa capacitação ela tem dois momentos. Ela tem uma capacitação básica, onde esse profissional que vai trabalhar com esses eventos, ou seja, entregando as informações para o banco de dados, ele é importante que ele tenha um treinamento do manual, conhecer o manual da Social 1.0, essas novas informações que foram inseridas aí para tratar especificamente a parte previdenciária. E ela também vai conhecer um pouco mais de propriedade dos eventos de SST, um pouco mais do evento CAT, um pouco mais das informações sobre o evento que nós chamamos de ASO, e também um pouco mais sobre o evento S2240. Então nós temos tabelas específicas que estão dentro do E-Social, que vão ser alimentadas para compor aí as informações do PPP, né? Sempre lembrando que o E-Social ele é composto por eventos, e esses eventos têm tabelas, e essas tabelas têm códigos, né? E isso é uma coisa que você tem aí nos layouts disponibilizados no site do E-Social. Você tem o manual, você tem também essas informações, e é importante que essa pessoa que vai fazer esse trabalho, então você que vai fazer o trabalho, você seja capacitado para isso. E o que é a capacitação específica? Ela compõe aí a questão da legislação previdenciária e também a legislação técnica. A legislação previdenciária, por sua vez, se desdobra aí na Lei 8.213, se desdobra no Decreto 3048, se desdobra também na questão aí da instrução normativa do INSS. Nós temos também as questões que envolvem a parte previdenciária de leis específicas. Nós temos aí algumas coisas que são súmulas elaboradas pela Justiça, alguns enunciados que nós temos aí também da questão do Conselho de Recursos do INSS. Então nós temos muitas informações dentro da legislação previdenciária que envolvem aí as questões do evento S2240. E a parte da legislação técnica, nós temos aí as normas regulamentadoras, especificamente NR15, NR6, NR9, que recentemente agora já está passando por algumas modificações para atender também a nova NR1.
E temos também as normas de higiene ocupacional, que são as NHOs, que tratam da questão aí que nós chamamos da metodologia das avaliações dos agentes nocivos, tá? Pessoal, então dentro desse universo, essa capacitação ela vai trazer ganhos para esse profissional, né? Ele vai fazer um trabalho direcionado, um trabalho focado, e ele vai conseguir então dar, como nós falamos no slide anterior, velocidade, e ele vai ter com certeza um foco maior no trabalho que ele estará realizando aí dentro da empresa. Então por isso que é importante essa capacitação. Se você não conhece do assunto, você com certeza terá dúvidas, você não vai ter com certeza firmeza para fazer o seu trabalho, e isso vai gerar desgaste, retrabalho e com certeza perdas nesse trabalho que é tão importante. Então pessoal, dentro do E-Social, quais são os eventos definidos como eventos de segurança e saúde do trabalho, eventos de SST? Nós temos o evento CAT, S2210, comunicação de acidente de trabalho, o evento S2220, que é o ASO, nós temos aí o evento S2240, que é o foco da nossa aula, que é o evento que nós chamamos de PPP, Condições Ambientais do Trabalho. Os eventos de SST possuem como finalidade principal a substituição dos atuais formulários utilizados para envio da CAT e do PPP. Tais eventos estão diretamente relacionados a SST, porém existem dados em outros eventos que são utilizados para compor as informações exigidas pelo formulário, os formulários substituídos. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Nós temos outras informações que estão vindo de outros eventos que vão compor aí o PPP eletrônico, tá? Então esses 3 eventos são eventos principais para compor aí o PPP, mas nós temos outros eventos que vão complementar para a construção desse PPP. Aqui nós temos uma informação sobre o manual do E-Social. A versão dele é S1.0. Nós temos aí a última versão que saiu em maio de 2021. Então dentro desse manual vocês vão encontrar aí as principais informações que vocês precisam conhecer, precisam dominar dentro desse novo foco do E-Social, que é um foco previdenciário, e ele vai trazer então todas as mudanças que aconteceram. Vocês têm as marcações de verde aí do que foi incluído, o que foi excluído. Então nesse manual ele traz essas marcações, e é o manual mais atual do E-Social. Aí dentro disso nós tivemos algumas informações que foram revisadas no evento S2240. Então dentro dessa parte de capacitação que eu falei para vocês, está aí a capacitação básica, o conhecimento desse manual do E-Social. É importante que você que vai fazer esse trabalho, você tenha esse material, você comece a ler, comece a estudar, para que você então tenha orientação e tenha noção e saiba aquilo que será cobrado para o profissional que vai trabalhar com essa parte de SST aí na empresa. Algumas informações que estão lá dentro desse manual sobre o evento S2240, eu pensei algumas coisas para trazer para vocês aqui. Então, informações gerais sobre os eventos de segurança e saúde do trabalhador, SST. Evento S2240. São prestadas as informações da exposição do trabalhador, os agentes nocivos, conforme tabela 24, agentes nocivos e atividades. Aposentadoria especial do E-Social, e identificados os agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto. Deve também ser declarada a existência de EPC instalados, bem como EPI disponibilizados. A informação relativa aos EPIs não substitui a obrigatoriedade do registro de entrega desses equipamentos conforme disposição normativa. Importante esclarecer que nos eventos acima elencados é constituído o histórico das exposições a agentes nocivos para fins de aposentadoria especial, sendo que a declaração relativa ao adicional para o financiamento da aposentadoria especial é feito quando informado o grau de exposição no evento S1200, utilizando-se dos códigos previstos na tabela 2, financiamento da aposentadoria especial e redução do tempo de contribuição do E-Social. Então pessoal, nós temos aqui alguns itens importantes, né, falando sobre a questão em cima sobre o EPI, né, dizendo que
apesar dessas informações estarem no E-Social, isso não vai desobrigar a empresa de manter o controle que ela tem que fazer. Isso é uma das coisas que nós vamos falar lá na aula 3, sobre a construção dos documentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte de EPI, que é super importante. Então isso não tira a obrigatoriedade da empresa de manter os registros, seja ele eletrônico, seja ele em meio físico, mas a empresa tem que fazer. E outra coisa que ela frisa aqui é a questão do adicional para financiamento da aposentadoria, que nós conhecemos como FAI, que consta lá da Instrução Normativa 971, que também nós vamos falar um pouquinho sobre ela, lá no artigo 292, que fala do famoso adicional do SAT, né, o custeio para as atividades aí de 15, 20 ou 25 anos, que vão aí custear a aposentadoria especial, sendo o recolhimento por empregado, né. A maioria das atividades hoje são de 25 anos, então esse percentual de alíquota aí é de 6%. Outras informações que nós temos lá sobre o evento S2240, destaca-se que a tabela de agentes nocivos e atividades de aposentadoria especial inclui somente agentes nocivos e atividades elencadas no anexo 4 do decreto 3048. Então, pessoal, nós tivemos agora recentemente uma mudança, né, no decreto previdenciário, a emenda 103, emenda constitucional. Então ela trouxe agora somente o direito à aposentadoria especial para questões de agentes insalubres, né? Aqueles agentes que eram considerados periculosos, ou que era a questão da integridade física, eles não estão fazendo parte mais agora, saíram da Constituição lá do artigo 201. Então nós temos aqui representado agora dentro do decreto do anexo 4 do decreto 3048, somente aqueles agentes que nós consideramos aí, que são considerados insalubres, que podem fazer mal para a saúde do trabalhador. Quais são esses agentes? Nós temos lá os agentes físicos, né? Ruído, radiação, nós temos calor, que é a temperatura extrema, nós temos pressão normal, que é a pressão hiperbárica, e nós temos também aí dentro dos agentes químicos, né? Nós temos vários agentes químicos elencados lá, alguns deles o níquel, nós temos aí a questão do benzeno, temos o arsênico, temos o asbesto, que é a parte do amianto. Então esses agentes químicos estão elencados dentro do decreto. Lembrando que o decreto ele diz que o rol de agentes ele é exaustivo, ou seja, somente aqueles que estão lá dando direito à aposentadoria, né? Ou seja, vão estar sendo informados por E-Social, né? Somente esses que estão no decreto. E aqueles que não estão não serão passivos de informação, porque não dão direito aí à aposentadoria especial dentro do decreto que vigora hoje, que é o decreto 3048 de 1999. E também temos aí a parte dos riscos biológicos, né? Nós temos lá algumas atividades que são elencadas lá, dessa parte de atividades biológicas. Exemplos aí, pessoas que trabalham com material infecto-contagiante, profissionais que trabalham com coletas de lixo, profissionais que trabalham em túneis e galerias, né? Então essas atividades estão elencadas ali, algumas das atividades que estão elencadas dentro do decreto. E também temos a associação de agentes, que são os 3 agentes ao mesmo tempo, físico, químicos e biológicos. Tá, pessoal? Outra informação aqui que nós temos sobre a questão da obrigatoriedade, né? Quem está obrigado a informar o E-Social sobre essas questões que envolvem aí a composição do PPP. As informações são obrigatórias só para segurados vinculados ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social, mas é possível a informação relativa também a servidores vinculados ao RPPS, que é o Regulamento de Previdência Própria, né? Regulamento Próprio de Previdência Social, para fins de cumprimento do que dispõe a nota técnica 2 de 2014. Então nós temos aí órgão público que contrata pelas regras da CLT empregado público e que, consequentemente, possui empregados vinculados ao RGPS. Nessa hipótese, o envio de todas as informações de segurança e saúde do trabalho é obrigatório. Órgão público no qual os seus servidores, embora sejam estatutários, encontram-se vinculados ao RGPS, devem ser informados todos os eventos de SST, exceto o evento S2220, que é o evento que nós chamamos de evento ASO, né? Então esse evento não será informado. Órgão público que institui
o RPPS, mas possua servidores obrigatoriamente vinculados ao RGPS. Nesse caso, aplica-se a mesma regra da obrigatoriedade do item anterior, ou seja, não precisam fazer a parte aí do ASO, né? E órgãos públicos cujos servidores estatutários estejam vinculados ao RPPS e não há obrigatoriedade do envio dos eventos de SST. Então, essas são algumas das informações que nós temos lá, que vocês vão conhecer ao ler o manual. Vocês vão ter um pouquinho mais de propriedade, e ao fazer um estudo, uma capacitação, vocês terão uma informação muito mais detalhada, muito mais abrangente para a questão aí das exigências para atender o E-Social. Então, só lembrando que nós temos dois regimes de previdência social: o regime próprio, o regime de previdência social, regime geral, e a maioria das obrigações estão voltadas para o regime geral. Porém, nós temos particularidades que vão também abranger o regime próprio de previdência social, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora da questão da legislação. Então, dentro daquela parte de capacitação básica que eu estava falando para vocês, eu li algumas coisas envolvendo aí o manual, que estão lá na parte dentro do manual, só que tem muito mais informação lá, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma abrangência importante de alguns pontos dessa capacitação que eu falei para vocês, que é o conhecimento que você tem que adquirir para você poder então ter êxito aí e trabalhar com sucesso na aplicação do E-Social. Uma coisa que eu acho fundamental aqui dentro do conhecimento já específico, aqui nós já estamos falando dentro daquela parte da legislação, é sobre a hierarquia da legislação. Isso aqui é fundamental porque muitas pessoas começam a fazer o atendimento às exigências pela norma que tem o menor, ou seja, o menor grau aí de hierarquia. As pessoas começam a fazer o atendimento pela questão da menor grau hierárquico, né? E na verdade isso tem que ser de forma diferente. Então, como é que a gente vai entender isso, né? Nós temos lá em cima a Constituição Federal, que é o maior nível hierárquico da legislação. Então, as legislações, as implicações, as obrigatoriedades começam naquela situação. Então, a Constituição Federal é a mais importante. Depois nós temos as emendas constitucionais. Depois nós vamos atender as leis complementares, ordinárias e delegadas e medidas provisórias. Nós temos decretos que servem para regulamentar uma lei e, por fim, nós temos resoluções e instruções normativas que vão trazer instruções e ordens aí, normativas específicas para tratar daquele assunto. Então, em questões de aposentadoria especial, como eu falei, nós temos aí a Constituição Federal, que foi lá o artigo 201, agora recentemente alterado pela essa emenda constitucional 103, que tem aí a lei 8.213, no artigo 57 e 58, que fala especificamente da aposentadoria especial. Nesse artigo nós vamos encontrar informações sobre a parte do PPP e do LTCAT, propriamente dito, que são documentos que vão embasar aí a análise para comprovar o direito ou não à aposentadoria especial. Nós temos aí o decreto 3048 que regulamenta essa lei. Então, dentro desse decreto aí nós temos muitas informações, tá? E por fim, a instrução normativa, que vai trazer aí todas as informações voltadas não só para aposentadoria especial, mas para outros tipos de aposentadorias também, tá? Então, nós temos aí essa disposição da legislação. Aqui, só para vocês terem um conhecimento também, que eu acho importante, dentro da legislação, embora nós vamos ter o foco hoje somente no decreto 3048, existe um histórico da legislação da aposentadoria especial. Então ela começa lá no decreto 53831 de 64, que foi revogado em 1997 pelo decreto 2172, né? Então nós tínhamos aí o decreto 53831 e o decreto 83080. Esses dois decretos eles previam aí o enquadramento até por atividades, né? Nós tínhamos enquadramentos aí de engenheiros, de profissionais da área de saúde, médicos, dentistas. Nós tínhamos enquadramento de profissionais de transporte, motoristas, enquadramento de profissionais que trabalhavam em transporte marítimo, enquadramento de vigilantes, pessoas que trabalhavam armadas, enquadramento de profissionais que trabalham aí com a parte de química, por exemplo, né? Então esses dois decretos eles vigoraram e quando nós tivemos aí a instituição do decreto 2172, então eles
passaram a não vigorar mais, eles foram revogados e a instituição da aposentadoria especial ficou a cargo desse decreto. E ele vigorou um tempinho pequeno até de 97 a 99, e agora atualmente nós temos o decreto 3048, que é vigente e foi atualizado recentemente pelo decreto 10410 de 2020, já trazendo aí as informações da emenda constitucional 103. Ele também traz a lista de agentes nocivos passíveis de enquadramento para fins de aposentadoria especial, que é o anexo 4 que eu falei para vocês anteriormente. Então é nesse decreto hoje que nós estamos focados e é nesse decreto que nós estamos trabalhando. E no finalzinho dessa linha, né, desse histórico, nós chegamos então ao objetivo de atingir a aposentadoria especial, 15, 20 ou 25 anos. Observação que a partir de 2019 existe aí a exigência para a idade. Então nós não vamos entrar muito em detalhes, só uma pincelada para vocês conhecerem um pouco da legislação, que é importante. Quem trabalha com aposentadoria tem que saber essas informações para poder entender as regras que vigoraram ao longo do tempo. Isso é uma coisa que está lá na instrução normativa, né? Você tem que saber a regra que vigorava à época para então atender aquelas exigências e fazer com que o direito seja, ou seja, a parte de aposentadoria especial seja comprovada. Então, ao longo desse período aqui, nós tivemos outros documentos que não eram o PPP começou em 2004, né, e agora ele passa, a partir de 2021, a ser um documento eletrônico, e isso são coisas que nós podemos trabalhar separadamente num estudo mais amplo, né, mas aqui é só para vocês terem uma pincelada dessa parte do histórico da legislação previdenciária. Aqui estou trazendo de forma um pouco mais detalhada o conhecimento básico que você precisa adquirir para emitir o PPP corretamente dentro dessa parte específica da legislação. Então está aqui a legislação previdenciária, como nós vimos lá dentro daquela hierarquia. Nós temos a Lei 8.213, o Decreto 3048 que regulamenta essa lei e os artigos respectivos. Então vamos lá, aonde nós temos informações sobre a parte de aposentadoria especial. Na Lei 8.213, artigos 57 e 58. Então recomendo você sempre buscar essa legislação no site do Planalto, onde você tem a lei atualizada. Então sempre busque lá no site. E na parte do Decreto 3048 de 99 você vai encontrar informações entre os artigos 64 e 70. Também oriento você a buscar essas informações no site do Planalto, onde você tenha as informações aí atualizadas. Depois você vai ter as informações da instrução normativa em N77, entre os artigos 246 e 299. Então você vai ter muita informação lá sobre o PPP, você vai ter informação sobre os enquadramentos que eu falei anteriormente, vai ter informação sobre a parte de análise dos riscos, seja ruído, calor, vibração. Então a IN77 traz muitas informações pormenorizadas desses agentes, e isso é fundamental para você que precisa fazer o PPP e precisa trabalhar aí para atender o evento S2240. Aqui nós temos uma informação também importantíssima da instrução 971 da Receita Federal, que traz a parte de tributária, né, que é o custeio que eu falei para vocês. Então existe um custeio sobre essa aposentadoria, e isso é uma instrução normativa, ou seja, normatizado e gerenciado pela Receita Federal. Nós temos aí alguns artigos importantes dentro dessa IN, que é o artigo 72, o artigo 145 e o artigo 288 até o artigo 296, tá? Então aí embaixo você tem a informação onde está a instrução normativa. Vocês podem entrar e já baixar essas informações e começar a ler, porque isso vai ser importante para vocês, né? Então, pessoal, estou dando aqui um embasamento para você que já conhece um pouquinho da legislação previdenciária, você que está começando a entender um pouquinho do social agora, você está perdido, poxa, o que eu tenho que estudar? Então estou dando para você aqui um passo a passo do que você deve ter em mãos para você estudar, né? Você tem que ter o manual do social, você tem que ter lá esse manual mais atualizado, você tem que ter essas informações aqui dessas leis, desse decreto, o anexo 4, e você, em cima disso, você então vai estudar para você ter uma base importante para até mesmo se você precisar contratar um serviço, alguma coisa, e também trabalhar na formatação do trabalho dentro da sua empresa. Então você já vai ter aí toda a orientação atualizada e direcionada para fazer esse trabalho, tá? Então, para quem está conhecendo essa informação aí pela primeira vez, você já vai sair aí ganhando muito, ou seja, você vai encurtar o seu tempo de busca das informações e já vai direcionado naquilo que você precisa.
E aqui também estou trazendo a parte do conhecimento da parte técnica, né? Então isso aqui vai voltar mais para profissionais de SST, técnico de segurança, engenheiros, médicos do trabalho, que são profissionais que vão estar fazendo aí o documento que embasa o PPP, que é o LTCAT, que também nós vamos trabalhar nesse passeio dos nossos 4 pilares. Nós vamos trabalhar a informação lá no pilar 3, na parte de emissão de documentos, tá? Então nós temos aí o que tem dentro da legislação técnica. Nós já vimos um pouquinho da legislação previdenciária e legislação técnica. Trago para vocês a parte de higiene ocupacional, que é importantíssima para conhecer um pouco sobre o ruído, sobre calor, a parte de agente químico, as questões também dos agentes que são caracterizados de forma quantitativa, de forma qualitativa. É a parte das NHOs, por exemplo, que são aí as instruções para as avaliações, ou seja, como que vão ser aí avaliados os riscos dentro do ambiente de trabalho para chegar naquele resultado, se ele está acima ou abaixo do limite de tolerância, para aqueles que possuem e aqueles que não possuem limite de tolerância, a forma qualitativa de se avaliar. Temos também a questão da legislação técnica, que aí são as normas regulamentadoras trabalhistas. Então aqui em cima nós temos normas de higiene ocupacional. Aqui também estou trazendo as normas trabalhistas. Hoje são 37 ao todo, mas nem todas elas vão estar focadas diretamente nessa parte aí do evento S2240. Então chama atenção para NR6, NR9, NR15, tá? São legislações importantes que precisam ser aí conhecidas de vocês. E nós temos aqui também um material muito rico de informações detalhadas, que é o Manual de Aposentadoria Especial. Esse manual do INSS, ele traz muitos detalhes pormenores de coisas que já passaram naqueles decretos antigos que eu falei para vocês, e coisas dessas que nós estamos vivendo agora atualmente dentro da realidade da aposentadoria especial. Então aqui você, de posse dessas informações, você também vai poder ter aí um bom embasamento daquilo que você precisa estudar para que você possa trabalhar para atender aí e ter sucesso no atendimento ao E-Social, tá? Lembrando que nós estamos focando somente no evento S2240. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa primeira abordagem, do nosso primeiro pilar, que é a capacitação, e eu quero deixar uma informação para vocês aqui. Quais são as vantagens e importância da capacitação? O que você aprendeu nessa aula? Quais foram os 3 aprendizados que você teve nessa aula? Então, coloque aí no seu caderno, coloque aí nas suas anotações quais foram as 3, o que o pessoal chama hoje, os 3 insights que você teve nessa aula, né? E eu quero que você responda aqui nos comentários do nosso vídeo qual é o conteúdo que você gostaria de saber mais dentro daqueles que nós falamos aqui na capacitação. O que você gostaria de saber mais? Eu queria saber um pouco mais sobre o manual de aposentadoria, eu queria saber um pouco mais sobre a questão das leis previdenciárias, eu quero saber um pouco mais sobre o manual, um pouco mais sobre as questões do evento S2240. O que você gostaria de saber? E também fica aqui uma tarefa para você aumentar para você ter uma ação para o seu crescimento, né? Estude 15 minutos por dia esse conteúdo, né? Leia um pouquinho de cada norma, comece a fazer suas anotações, principalmente se você vai trabalhar aí dentro daquele cronograma que eu mostrei lá do E-Social. Se você tem um tempinho a mais, né? Você está lá no final da fila ainda, vai começar a fazer o trabalho só em apresentar em 2022, e até mesmo você que já está aqui na porta de começar o trabalho, você deve estudar um pouco a cada dia, 15 minutinhos por dia, você mantém isso e você vai ver como que você vai crescer e você vai melhorar, tá? Então eu espero que esse conteúdo ajude vocês, e se vocês gostaram desse vídeo e vocês conhece alguém que necessita desse conteúdo, compartilhe com essa pessoa, né? Passe esse conhecimento à frente e ajude outra pessoa também a ter esse conhecimento que foi tão importante para você, tá? Lembrando que aqui em cima você vai ter aí a descrição do próximo vídeo. Então, para você assistir a segunda aula, é só você clicar no cardzinho em cima e você já vai ter aí acesso ao segundo vídeo, ao segundo pilar importante para você ter sucesso no atendimento social. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Chegamos ao final do nosso vídeo e eu quero deixar um recado para você. Não esqueça de acessar o card acima para você acessar o próximo vídeo, o conteúdo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você ter notificações dos nossos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.